denomina-se a industrialização clássica a ocorrida no período da primeira e segunda Revolução Industrial, ou seja, no século XVIII e mais efetivamente no século XIX. Nos países da Europa Ocidental houve grandes avanços na produção e os Estados Unidos também iniciaram a sua industrialização nesse período. Com a maior potência comercial do planeta na época e pelo fato de ter sido a primeira monarquia parlamentarista da história, a Inglaterra foi pioneira no processo de industrialização com auxílio da ordem política, econômica e social. Ela dominava territórios coloniais e, através disso, o país era estabelecido com recursos naturais, matérias-primas e riquezas. Após a Revolução Gloriosa, em 1689, a burguesia comercial inglesa conseguiu limitar o poder do rei e aumentar o do parlamento, onde qualquer aumento de impostos tinha que pedir obrigatoriamente a aprovação das câmaras. Isso garantia a liberdade individual de imprensa e de propriedade. Com isso, criaram condições para o aparecimento da doutrina liberal, que foi uma das bases para sua liderança industrial, e através dessa doutrina, a Inglaterra empregou o conceito de livre comércio, com a abertura de portos em várias regiões do planeta. No século XVII, a passagem da ordem feudal para a capitalista e a transformação de terras comunais em propriedades privadas significou bastante para a estrutura fundiária inglesa. Com a Revolução Agrícola ocorrida no século XVIII, os senhores de terras começaram a adotar técnicas modernas, como o uso de máquinas, adubos artificiais e novos cultivos, e então eliminaram os campos comunais, utilizados pelos pequenos camponeses. Nisso, a criação de gado ganhou suma importância, e mais ainda a produção de lã para as indústrias de tecidos. Com tudo isso, possibilitou o aumento de produção agrícola para estabelecer as cidades e os fornecimentos de mão de obra abundante para as indústrias, pois muitos camponeses ficaram sem terra e migraram para as cidades, formando uma grande reserva de mão de obra para as indústrias nascentes. A existência de jazidas de carvão e ferro na Inglaterra também contribuiu muito para a sua industrialização. Essas jazidas funcionaram como polo de atração para muitas indústrias que se instalaram em seus arredores. Dessa maneira, formaram-se regiões industrializadas com elevada concentração populacional. A siderúrgica ela desenvolveu muito como a utilização do ferro fundido para construções civis, de pontes, prédios e de ferroviárias, que é trens, trilhos e navios com um casco de ferro. O fato de ser um centro financeiro e de serviço além da capital do Império Britânico tornaram Londres a mais importante metrópole do mundo no século XIX. Isso fez com que a área metropolitana concentrasse muitas indústrias menos dependentes do carvão, principalmente no século XX. Aí agora eu vou falar sobre o Reino Unido na era da Terceira Revolução Industrial. Nas últimas décadas, com a Revolução Técnico-Científica Informacional, antigos centros industriais perderam força, enquanto outras áreas revitalizaram-se, abrigando centros industriais de alta tecnologia. A substituição na indústria do carvão por derivados de petróleo e energia elétrica quase encerrou o trabalho nas minas de carvão. As principais indústrias hoje presentes no Reino Unido são a de processamento de alimentos, de máquinas e testes. Destacaram-se também a automobilística e a de aviões. Sendo uma economia madura, a economia inglesa está baseada no setor de serviços que corresponde a 78% do PIB. A França ela foi uma das forças imperialistas do passado.
os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade da Revolução Francesa, que foram fundamentais para que ela tenha sido dos primeiros países a participar da Revolução Industrial. No início do século XIX, houve um grande avanço industrial com fortes investimentos na manufatura e na indústria de máquinas, equipamentos, siderúrgica e têxtil. Algumas jazidas de minério de ferro foram suficientes para suscitar o Parque Industrial Francês. A economia francesa é forte e pujante, sendo superada apenas pelos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, China e Alemanha. Para suprir as necessidades de energia, cerca de 80% da eletricidade utilizada é gerada por usinas nucleares. Atualmente, sua produção mineral não é abundante, mas existem reservas de minérios de ferro, zinco e urânio. A base da economia francesa, como toda economia madura, é o setor de serviços, que corresponde a 70% do PIB. A agricultura é moderna e produtiva, mas representa apenas 2% do PIB. A indústria representa 28%. As indústrias que mais se destacam são a siderúrgica, a automobilística, a de aviões e de armas, além da petroquímica, a de máquinas e equipamentos, a têxtil e química. Também são importantes as indústrias de alimentos e de bebidas alcoólicas, como o conhaque. O país é o segundo maior produtor de vinho da Europa. A Alemanha desenvolveu sua indústria no período clássico. Mesmo que sua industrialização não foi intensamente durante a primeira Revolução Industrial, ela liderou com os Estados Unidos a segunda Revolução Industrial. Esse atraso se explica pelo fato de que ela não estava unificada no início da industrialização europeia. Seu maior desenvolvimento deu-se apenas depois da unificação, no final do século XIX. De Napoleão, a União Aduaneira Alemã, criada em 1834, constituiu as bases para a cooperação comercial entre esses Estados-membros, dando forte impulso à formação de vários centros industriais. Com essas medidas, a indústria e a economia deram um enorme salto, principalmente nos setores de indústrias pesada, química, eletrônica e de máquina e equipamento. A indústria representa mais de 1/3 do PIB alemão, 34,5%. O principal polo industrial da Alemanha localiza-se no Vale dos Rios, Reno e Ruhr, onde estão as cidades da colônia. O Parque Industrial Alemão é um dos mais desenvolvidos e diversificados do planeta e o mais importante da Europa. A Alemanha é sede de uma enorme quantidade de empresas multinacionais. Os principais ramos industriais na Alemanha podemos destacar as indústrias aeronáutica. Essas indústrias se destacam pelos investimentos em pesquisa e pela inovação tecnológica. O setor siderúrgico também merece destaque. A produção, as indústrias de bens, capital e de bens de consumo do país. A economia alemã hoje é muito sólida, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Japão e China. É mais importante da Europa, com um comércio exterior intenso. Seus principais parceiros comerciais dentro da União Europeia são França, Reino Unido, Itália, Polônia e República
Tcheca, e fora dela, Estados Unidos, China, Japão e Rússia. A importância da Alemanha comercial mundial, sendo a maior exportadora, seu status de potência comercial deve ser, em grande parte, a força de sua indústria, população de mais de 83 milhões de habitantes.